Sejam todos bem-vindos à disciplina de Banco de Dados Geográfico, do curso de Auxiliar em Geoprocessamento do Instituto Federal do Maranhão. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre como armazenar e recuperar dados através de uma linguagem de consulta, conhecida como SQL. Então, o roteiro dessa aula a gente vai fazer uma introdução muito breve sobre a linguagem SQL, mostrar para vocês o que são tabelas, tipos de dados, uma descrição textual para tabelas, alguns tipos de linguagem e alguns exemplos de consulta. Então, a linguagem SQL é uma linguagem padrão para consulta e manipulação de dados, utilizadas nos bancos de dados relacionais e objetos relacionais. Seu nome vem do inglês, Structured Query Language, linguagem de consulta estruturada. Porém, como dito anteriormente, ela não é limitada apenas a uma linguagem de consulta. Ela evoluiu a partir da linguagem SQL, desenvolvida pela IBM na década de 70, e ela está em constante evolução. A última vez que eu dei uma olhada, a versão mais recente dela era de dezembro de 2016. Eu não sei se de 2016 para cá já não houve mais uma versão. Então, a linguagem SQL ela é específica para operar sobre banco de dados relacionais e objetos relacionais. Então, a gente precisa entender alguns elementos. Então, a gente tem uma relação, ou tabela. A gente tem, por exemplo, nesse caso, tem uma tabela ou relação chamada produto. A gente tem os campos do produto, como nome, preço, categoria e marca, que são chamados de campos ou de atributos. E temos as linhas, que são chamadas também de tuplas. As linhas são cada produto. Então, aqui um Galaxy, um celular, um eletrodoméstico, uma TV. Então, uma tupla ou linha também pode ser referida como registro, fazendo aquela analogia da primeira aula com relação a aqueles arquivos de aço. E a tabela, uma coleção de registros. Então, todo campo, ele tem um domínio, ou seja, ele precisa ter um tipo de dado definido. Então, esse campo são valores e esses valores pertencem a um tipo, eles têm um domínio. Os tipos básicos, providos pelos sistemas de gestador de banco de dados, por exemplo, o char. O char, ele representa um caractere, mas quando você tem o char 20, você pode representar vários caracteres. O que significa vários caracteres? É um texto. Então, um texto no sistema computacional ele é representado através de caracteres. Então, nesse exemplo aqui, eu estou falando que ele pode ter até 20 caracteres. O varchar, no caso aqui, está colocando que ele tem até 50. Então, o varchar, ele é, de certa maneira, uma evolução do char e ele tem uma forma mais eficiente para armazenar os dados. E você tem um monte de variações de números, como int, big int, small int, float. E os bancos de dados provêm alguns tipos de dados que são um pouco mais do que os tipos primitivos. Então, tipos para armazenar dinheiro, tipos para armazenar datas, como datetime. São tipos um pouco mais especializados. Uma tabela, a gente pode descrever uma tabela através de uma descrição textual. Então, nas nossas avaliações, talvez vocês vão ver alguma dessas representações de tabela. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a tabela produto, e aqui a gente tem os atributos como nome, preço, categoria e marca. Os atributos ou campos também. Um dos campos pode ser escolhido como chave primária. Então, em uma tabela, a gente pode definir que um determinado campo ele é único, e ou seja, ele não vai se repetir. E por isso, esse campo é um campo que pode ser usado para ligar as informações entre duas ou mais tabelas.
E ele também é muito útil para fazer o que a gente chama também de indexação. O acesso é mais rápido através dessa informação. Aqui nesse exemplo a gente está colocando um nome como chave primária. Em sistemas reais, o nome não seria uma boa chave primária porque o nome pode repetir. Por exemplo, o meu nome Sérgio Souza Costa é um nome que se repete com bastante frequência. Então, vocês devem conhecer, né, a forma de resolver isso normalmente criar um número. Né? Por isso que a gente tem a matrícula na escola ou no trabalho, a gente tem números como CPF, números do RG, então a gente tem esse monte de números, e esses números não se repetem, né? Esses números não podem ser repetidos. Então, essa linguagem de consulta, SQL, né, como falado, a gente chama de consulta, mas ela engloba outras operações. Tá? Operações de criação de dados, de definição de dados. Então, na verdade, ela engloba várias linguagens. Envolve as linguagens de definição de dados, né, Data Definition Language, que são operações de criar a tabela, de alterar a tabela, de deletar a tabela. As operações de controle de acesso, né, e as operações de manipulação, né, de manipulação, de atualização e consulta. Né. Então, operações como select, insert, update e delete. Nessa disciplina, a gente vai utilizar essas 4 operações. Né. A gente pode... Nessa videoaula, eu vou mostrar para vocês apenas o select. Então vamos começar aqui com a forma básica do select. Né? Então, como é que é o select? Eu tenho um select, lista de campos, né? From, lista de tabelas, onde uma dada condição. Vamos ver com calma cada um desses elementos. Então, por exemplo, eu tenho essa tabela, né? Essa relação mostrada anteriormente. Eu vou selecionar asterisco. O que significa asterisco? São todos os campos. Né? Então, nesse caso aqui, ao invés de colocar select preço, categoria e marca, eu vou colocar apenas select asterisco. Isso significa todos os campos. From, quais tabelas? Eu tenho uma única tabela, produto. Where, aqui eu vou colocar uma condição. Então, aqui sempre vai ter uma condição, algo que a gente pode ser analisado como verdadeiro ou falso. Então aqui ele está verificando, por exemplo, o campo categoria é igual ao eletrodoméstico? Né? Se a gente olhar para essa tabela, a gente vê que temos aqui 2 linhas, onde na categoria a gente tem valores para a categoria eletrodoméstico. Né? Então esse modo expresso, que deve ser... Aparentemente são 2 máquinas de café. Né? Então, essa operação vai me retornar esses dados. Né? É como se estivesse retornando uma nova tabela, mas agora com esses dados filtrados. Os únicos dados que eu vou receber aqui, que eu vou ver, são os dados onde a categoria é igual a eletrodoméstico. E essas condições, ela podem utilizar, né, operações de igualdade, né, trabalhar com texto, ou posso trabalhar com números, né, tipo... Agora, nesse exemplo aqui, eu não vou selecionar todas as informações, todos os campos, mas eu quero apenas o nome e a marca, né, dessa tabela, desse produto, onde o preço é maior do que 1.000. Né? Então, se a gente olhar aqui, só tem a televisão, né, com esse valor acima de 1.000. Ah, não, o celular também, né? Não tinha olhado. O celular está 1.198 e a TV aqui 1.250. Então agora ele retornou para mim não mais a tabela com preço e marca, mas, desculpa, preço e categoria, né? Ele trouxe para mim o nome e a marca. Agora a gente vai considerar um exemplo um pouquinho mais complicado, né? Esse exemplo, pessoal, nesse curso, pode ter algumas situações que a gente pode utilizar, né? Mas é importante vocês conhecerem até quando vocês forem modelar um banco de dados num ambiente real. Então, em alguns casos, você
talvez você consiga trabalhar apenas com uma tabela, mas a ideia de você trabalhar com banco de dados é poder fazer esse tipo de relações, né? Relações um pouco mais complexas. Então, observe que aqui eu tenho duas tabelas, né? Uma tabela chamada produto e uma tabela chamada empresa. O nome, por exemplo, da empresa, né? Ela aparece, né, que, desculpa, lá a empresa tem um nome e tem um país, né? Então, por exemplo, essa informação país, ela não faz parte da tabela produto. Então, eu tenho aqui que o Galaxy é um celular, a marca Samsung, mas de onde que é Samsung? Essa informação não está na tabela produto. Essa informação está na tabela empresa. E a informação que liga, né? Então, a marca, esse campo marca na tabela produto, liga com o campo nome, né, na tabela empresa. Então, aqui na tabela empresa, esse nome é a chave primária, enquanto a marca, aqui na tabela produto, é a chave estrangeira. Então, essas duas informações, ligando essas duas informações, eu consigo descobrir de onde que esse Galaxy, qual país que esse Galaxy foi produzido, ou pelo menos projetado, né? Já que essas empresas, elas projetam um dispositivo em um país e produzem outro, né? Então, aqui a gente vai usar uma operação chamada de join. E a gente vai fazer da forma mais simples aqui. Então, o que eu quero? Eu vou selecionar o nome, né? Eu vou selecionar o preço, from, produto e empresa. Observe que agora em from eu tenho duas informações, duas relações, duas tabelas, produto e empresa. Onde eu vou fazer o join aqui, né? Eu vou ligar a marca, que é a chave estrangeira, com enome, que é a chave primária da outra tabela. E esse end, né, é porque eu vou ligar essas duas informações. Eu preciso que essas duas informações sejam verdadeiras, sejam atendidas. E o país é Brasil, né? Então, eu vou botar essa primeira condição é apenas para fazer a ligação, para fazer o join, enquanto a segunda é realmente o filtro que eu quero, né? Então, nos exercícios que a gente vai fazer na segunda unidade, a gente vai ter consultas desse tipo. Então, nesse caso aqui, eu tenho a empresa Três Corações e Mundial do Brasil, né? E aí ele me trouxe aqui essas duas, acho que duas cafeteiras aqui, né? Talvez. Esses dois eletrodomésticos aqui. A linguagem de consulta também, o SQL, né? A gente pode fazer algumas operações chamadas de agregação, né? Então, operações que é aplicada, né, em vários valores e gera apenas um único valor. Por exemplo, a gente pode somar os preços, a gente pode contar, né, a quantidade de tuplas, de linhas, a gente pode pegar o valor mínimo, o máximo, uma média. Então, isso são todas operações que a gente pode fazer. Por exemplo, eu quero saber aqui o total, né, do preço, a soma dos preços dos produtos de empresas do Brasil, né? Então, aquela mesma consulta. Só que agora eu não vou trazer mais a tabela, eu quero só essa informação, eu quero a soma do preço. Então, ele vai somar para mim lá os valores dos dois produtos, né? E 1.149,99 mais 299,99, esse valor vai dar, esse valor aqui, 449,98. E ele vai me retornar esse valor, 449,98. Existem outras formas que a gente pode agrupar esses. Eu quero somar, mas quero somar agrupando talvez por marca, né? Então eu posso ter vários produtos de uma mesma marca. Por exemplo, aqui eu tenho um celular, uma Smart TV, então ele somaria o valor do celular com o Smart TV e falar, para a Samsung a soma total é tal valor.
Para Três Corações é outro, que no caso seria só um único produto, nesse exemplo, e Mundial apenas um único produto. Eu posso ordenar, né? Eu quero que me lista os maiores valores para os menores, né? Então a gente pode definir da ordem crescente ou descendente. Mas essa parte, pessoal, de trabalhar com SQL, a melhor forma é a partir de prática. Então, aqui eu fiz para vocês um tutorial, né, de como instalar e testar o Postgres e o PostGIS. Então, assumindo que vocês estão utilizando Windows, né, a gente está mostrando aqui a instalação no Windows. E aí, o momento de instalar o PostGIS, a forma mais fácil de instalar o PostGIS é no momento que a gente instala o PostgreSQL. Então, vai ter um momento lá que a gente vai selecionar uma opção e falar, olha, eu quero instalar também o PostGIS junto. E aí a gente vai mostrar depois só para testar, para garantir, olha, beleza, está instalado e está funcionando. E lá tem uma versão que eu indico qual a versão para vocês baixarem e instalarem. Porém, né, para a gente poder praticar com o SQL, tem um outro tutorial, né, nesse link da W3 Schools. A vantagem desse tutorial é que você consegue fazer os exercícios, visualizar a saída, porém sem a necessidade de instalar um sistema de gerenciador de banco de dados, um SGBD, e sem a necessidade de você ter de fato um computador. Então, com o celular ou um tablet é possível você experimentar essas operações através desse tutorial. Obviamente que com um celular não vai ser tão fácil, né, por causa do tamanho da tela, mas é possível. Com tablet melhor, mas se você tiver um computador é sempre mais fácil, nesse caso, trabalhar com um computador aqui. E se você tem um computador e tem acesso a poder instalar, é muito importante que você tente instalar. Qualquer dúvida você procure aí o professor e os monitores pelos canais. Então, assim a gente encerra essa nossa videoaula. Até a próxima.